e o interesse de vocês pelos materiais dentários. E, bom, antes da gente começar, de eu apresentar a professora, eu queria falar que está rolando um sorteio muito legal junto com essa live lá no nosso Instagram. Então, ainda dá tempo de participar, a gente vai fazer o sorteio depois da live. Então, vocês ainda conseguem acessar a nossa página lá, conferirem as regras e ainda dá tempo de vocês participarem se alguém quiser. Outra coisa, gente, como a gente já tinha postado lá no nosso Instagram as regras, né, para os ligantes, para receber o certificado, como que vai acontecer? Próximo do final da live, a gente vai mandar um link para um formulário de presença lá no grupo dos ligantes. E se tem algum ligante aqui que ainda não está no grupo, a gente mandou o link para esse grupo no WhatsApp no e-mail de vocês. Então, é legal vocês entrarem no grupo, porque vai ser disponibilizado só por lá esse link para o formulário de presença. E nesse formulário, vocês vão preencher e tem a lacuna para a palavra-chave, que vai ser disponibilizada aqui no Google Meet, próximo também do final da palestra, tá bom? E é isso, os avisos que eu tinha para dar. E só mais uma coisa, eu não sei se todo mundo se atentou, mas para receber o certificado no final do semestre, é preciso ter uma participação de 70% nas atividades da Liga. Então, fica ligado aí que a gente precisa assistir algumas palestras, tá bom? Então, bom, eu vou apresentar a professora. Antes de tudo, professora, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, e mais do que isso, por coordenar a Liga e aceitar tudo que a gente propõe. Então, muito obrigada antes de tudo. E, bom, a professora Andréia, ela é professora associada do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da FORP-USP. Ela é orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Oral também pela FORP, e é líder do grupo de pesquisa pelo CNPq de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação de Materiais Odontológicos. Então, mais uma vez, prof, em nome de toda a equipe da LAND, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora eu passo a palavra para a senhora, e é isso, gente. Boa aula a todos. Queridos, boa noite a todos. Obrigada a todos da Liga, né, da LAND, todos esses meninos especiais. Eu tenho uma gratidão muito especial por todos vocês, por vocês me darem a oportunidade de participar com vocês. A oportunidade de participar com vocês, falando sobre materiais odontológicos, uma nova geração de materiais odontológicos, uma nova abordagem. Então, eu quero parabenizar a todos vocês que são guerreiros, trabalhadores. Aparentemente, a Liga ficou fechada por alguns dias, né, no final do ano, mas sem apresentações públicas, mas, na verdade, o grupo estava todo imbuído em montar novos quadros, novos convites, novas diretrizes para a LAND. Então, parabéns aos novos ligantes, sejam todos bem-vindos. E eu tenho acompanhado a programação para esse semestre, está sensacional, não percam as palestras, porque tem muita coisa nova, muita gente muito bem preparada vindo, não percam os quadros, os minutos de inovação, quiz, todos os quadros que a LAND oferece. Eu gostaria de dizer para todos vocês e todos os alunos que são representantes de outras ligas da FORP, que estão nos assistindo, que a FORP tem muito orgulho de vocês. Vocês, com esse movimento das ligas, com o convite de tantos professores, com tantas atividades que vocês propuseram, vocês transformaram a FORP em uma nova fase de comunicação e difusão de conhecimento, através do esforço de vocês. Só nós não conseguiríamos fazer essa revolução tão especial que todos, de todas as ligas que estão unidas hoje aqui nessa live, tiveram. Então, eu parabenizo todos vocês, em nome de todos os meus colegas aqui, né, que trabalham mais próximos a nós, parabenizo todos vocês por isso que vocês estão fazendo. Continuem assim, com muita força, porque quem muda a odontologia hoje, continua mudando para o resto da vida. Então, o trabalho que vocês estão fazendo hoje vai continuar se refletindo em toda a carreira odontológica de vocês. Muito obrigada por estar aqui. E agora, nós vamos, então, começar a falar de um tema bastante interessante, que são materiais odontológicos inteligentes. Vocês já ouviram falar nesse tema?
Alguém de vocês que estão aqui, escrevam no chat, por favor. Vocês já ouviram falar nesse tema materiais odontológicos inteligentes? Com exceção de algumas revisões sistemáticas que nós temos. Alguém já tinha visto? Laura, não. João Pedro, não. Maria Eduarda, não. Não. Que legal, olha só, gente. Materiais odontológicos. Nós podemos pensar de onde é que surgiu isso. A gente tem a nossa tabela periódica, né, que tiveram aí a descoberta dos elementos que estão lá dispostos na tabela periódica, e leva muito tempo para a tabela ser modificada. Quando eventualmente se descobre mais um elemento, mas eu acho muito difícil que ela seja modificada por conta do alto desenvolvimento científico que nós temos em todas as áreas. Então, veja bem, a ideia de átomo, que átomo era algo indivisível, vocês têm ideia de quando isso aconteceu? 400 anos antes de Cristo. Demócrito já dizia o seguinte, o que eles não tinham microscópio. Então, tudo era visto pelas sensações. E Demócrito disse o seguinte, tudo bem, nós somos guiados, nós temos sabores diferentes, cheiros diferentes, cores diferentes, mas lá, no interior da matéria, há de ter alguma coisa que é indivisível, e isso se chama átomo. Em 1900, depois de Cristo, principalmente com a entrada de Einstein, que quando a gente fala no Einstein, a gente vê um grande representante da ciência e da física, né? 1900 anos depois, né, mais especificamente em 1921, a gente já começou a ter algumas ideias de que essa ideia de que átomo é indivisível, isso não existe, né? Existe sim a possibilidade de elementos menores, né, de partes menores do que o átomo, e no espaço da matéria, a gente tem aí algo que a gente chama de energia. E essa energia é que é determinante das relações dos materiais com o que quer que eles toquem, seja o dente, seja a pele, seja o osso. Também essa primeira parte é um pouquinho filosófica, né? Mas nós falamos de algumas coisas interessantes, que é o seguinte, o desenvolvimento da ciência e a tabela periódica. Então, quando nós falamos sobre materiais dentários, né, aqui na nossa escola a gente estuda materiais dentários de uma forma assim, bastante consistente, dividida e voltada para cada uma das áreas, mas a gente sabe de muitos lugares, em muitas situações, onde quando nós falamos sobre materiais dentários, fica uma coisa assim, uma matéria rápida, que a gente vê, que a gente passa para saber como que a gente manipula os materiais, mas o importante é que nós saibamos fazer o preparo, né? Fazer o preparo. E às vezes se dá pouca, o preparo dental, né? Às vezes se dá pouca importância para a importância real que a gente tem no material odontológico, quando ele é colocado na clínica. Às vezes a gente se esquece, e se esquece por quê? Por conta da própria correria e da proposta que nós temos da odontologia hoje, que é uma coisa assim, muito fluida, né? O que eu quero dizer com fluida? A gente acha que a gente vai ver no nosso Instagram uma faceta, uma lâmina, uma lente de contato, ou um implante, e de olhar aquela imagem, ou de repente assistir um curso de 8 horas, né? A gente vai estar fazendo aquele procedimento daquela maneira. Eu vi o meu filho falando outro dia que ele assistiu um vídeo de empreendedorismo que falava assim, quebrando o mito do empreendedorismo. E a professora dizia o seguinte, não pense que só de olhar para o Silvio Santos e ver e ler a biografia do Silvio Santos, você vai ser igual a ele. Não adianta a gente ler, a gente olhar, a gente ter uma ideia superficial para a gente achar que a gente vai fazer igual. Na verdade, os grandes astros da odontologia, e nós falamos astros no sentido não daquela questão da propaganda, né? Porque hoje a propaganda, ela aceita tudo. Eu discutia com um colega meu hoje sobre algumas estratégias, né, que alguns profissionais têm usado
para atrair pacientes, né? E eu falei assim, ele é um grande cirurgião dentista, tem o seu consultório, e eu falei para ele, é professor também, eu falei para ele, professor, como que é a ideia da juventude hoje, né? São assim que a gente tem que fazer? E ele me escreveu dizendo o seguinte, André, a minha formação não me permite que eu faça propaganda ou divulgação dessa forma, sem nenhum preconceito sobre as maneiras da divulgação. Mas existem muitas maneiras da gente falar sobre o conhecimento médico ou odontológico que pode ser superficial e não é real. E por que nós estamos falando isso? Porque não é possível você ter um conhecimento clínico e uma atividade clínica satisfatória sem você saber quais são as peças, os materiais que você manipula e quais são as propriedades desses materiais. E aí vocês vão falar assim, ai, já vem a professora de materiais dentários falar de propriedades. Não, gente, hoje eu não vou falar de propriedades. Hoje eu vou falar sobre o que são materiais odontológicos inteligentes e eu vou preparar aqui para vocês conhecerem essa classe de materiais que não é nova e o que ela pode oferecer. Então, eu vou começar a fazer aqui a apresentação. Eu gostaria de pedir para a Lívia, você está me ouvindo bem, Lívia? Estão me ouvindo bem? Que você pode me interromper a qualquer momento, tá? Com relação a, se vocês tiverem perguntas, tá bom? Combinado. Você vê a minha tela, Livinha? Sim, tá certinho, prof. Eu não posso começar a falar de materiais inteligentes sem falar do NIMP, que é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação, onde tudo que eu vou mostrar para vocês de materiais inteligentes do nosso domínio e do domínio de outros laboratórios também, é feito por esse grupo, com o trabalho desse grupo e com a ajuda de muitos parceiros. Parceiros aqui da nossa universidade, do nosso departamento, de outros departamentos, de outras escolas. Então, atualmente eu estou coordenadora, né? Isso, logicamente, vai passar para outras pessoas. E quais são as linhas de pesquisa desse núcleo atualmente? Nós trabalhamos com polímeros, basicamente resinas acrílicas e resinas compostas, cimentos resinosos e selantes, aí tem o grupo dos polímeros, cimentos endodônticos com antimicrobianos, porcelanas com antimicrobianos, componentes protéticos, diferentes tipos de implante, mas a nossa pesquisa ela é baseada no conhecimento da influência do design, por isso a gente tem um grupo forte aí de estudo com mini implantes e impressão 3D. A impressão 3D sendo estudada em todos os seus âmbitos, né? A impressão de polímeros, a impressão agora de cerâmicas com zircônia e a impressão de ligas metálicas, onde a gente pode imprimir componentes protéticos e até implantes. Então, essas são basicamente a nossa linha de pesquisa. Esses são alguns dos representantes do nosso laboratório. Então, nós vamos falar basicamente sobre os mestres, o Murilo e a Juliana, e agora mais recentemente a Isa, a doutora Thaisa, a doutora Simone, o doutor Jason, e aqui tem também parte da equipe, a professora Mariana, que é pós-doutoranda, o professor André Botelho, que é pós-doutorando, a professora Ana Beatriz, e agora, recentemente, esse mês, nós temos de volta a professora Denise Tornavoi, que é professora em Uberaba, e volta com a gente para fazer o pós-doutorado. Essa fotografia, eu adoro essa fotografia, né? O que vocês veem nessa fotografia? Um atleta. Confere, Lívia, você está vendo um atleta? Eu tô. Por que é que esse atleta está no primeiro slide da nossa live de materiais inteligentes? Por conta da camisa dele. Esse atleta, ele está usando uma camisa que na própria fibra do tecido tem sensores que avaliam pressão arterial, batimento cardíaco e sudorese, né, e outras características na malha do tecido. A gente tinha uma outra propaganda de uma camisa inteligente que ela tinha só um sensor que avaliava batimento cardíaco. Né? Agora, todo esse
esse arsenal de medidas está disposto por todas as fibras dessa camisa. Então, a gente fala que essa camisa é um material inteligente. Mas, na verdade, será que a camisa é inteligente? Ou será que foram colocados nela elementos, dispositivos que nos permitem dar informações que melhoram a nossa vida, que melhoram a eficiência da nossa vida, que nos traga, nesse caso, informações que possam nos ajudar em detrimento a uma camisa normal. Então, tudo o que nós chamamos de materiais inteligentes estão voltados para essa ideia. Porque, como eu disse, a nossa tabela periódica, ela continua sendo a mesma, mas a união dos elementos, a disposição dos elementos, e melhor, o conhecimento das possibilidades dos rearranjos moleculares dos elementos nos fazem conhecer propriedades que podem nos levar a ter um melhor desempenho dos materiais. Então, embora hoje a gente tenha feito a seleção de alguns materiais que chamamos inteligentes para mostrar para vocês, eu gostaria de dizer que essa evolução, ela continua até o momento, enquanto se procurar encontrar estratégias para melhorar a qualidade de vida e a saúde dos pacientes, com relação à boca, com relação a qualquer outra parte do corpo, e aí nós temos devemos isso à medicina, né? Enquanto a ciência tiver essa oportunidade, nós vamos caminhar para isso. Só que o que vai diferenciar o cirurgião dentista convencional do cirurgião dentista capacitado a compreender e utilizar melhor os materiais e ter melhores resultados clínicos? O conhecimento de que essas possibilidades existem. Porque o que acontece? Quando você acha que você está... Meu marido comentou isso outro dia, né? Meu marido é cirurgião dentista. E eu falei para ele estava comentando, né, sobre os cursos, e eu falando coisas que novos cursos que a gente viria a promover nesse semestre, e ele fala, a gente entra às vezes no batidão do consultório, e às vezes a gente fica a gente precisa de alguém que nos passe as informações. A gente precisa realmente de cursos. Sim, nós precisamos sim de cursos. Mas, uma vez que você tenha atenção, saber que você vai precisar estudar a propriedade daquele material que está sendo te oferecido, a sua chance de errar, ela cai muito. Porque é muito difícil você decorar coisas. Hoje nós estávamos num laboratório aqui na graduação e eu falava das propriedades do ionômero de vidro, do ponto de vista analisado como forrador e do ponto de vista analisado como restaurador. Aí a gente entende a questão da manipulação, a observância. Puxa, por que material ionômero de vidro, que é um material restaurador, eu vou preencher a cavidade e posso... o ionômero vai estar em todas as bordas, e por que quando eu faço um forrador de ionômero de vidro, eu só tenho que colocar no fundo da cavidade e eu não posso deixá-lo nas bordas? Então, a compreensão dos materiais que vêm na sequência, dos princípios de adesão, do que cada um faz. Ora, eu não estou dizendo aqui para que todos vocês se transformem em especialistas em propriedades de materiais, mas a gente não pode deixar passar o conhecimento das propriedades dos materiais. Mudando de assunto um pouquinho. O meu marido, adoro falar do meu marido nas lives, né? Preciso falar um pouco menos dele. O meu marido, ele cozinha, né? Ele é aspirante a chefe de cozinha, tem as várias gradações. E aí, na minha casa, tem uma farinha para bolo simples, uma farinha para biscoito, uma farinha para macarrão. E aí eu perguntei para ele, porque na casa da minha mãe, a gente tinha uma farinha só para tudo. E ele disse o seguinte, cada efeito que você procura, a gente vai encontrar numa textura. E foi falando, né, as características da farinha. Gente,
Se para o biscoito, para o bolo e para o pudim é assim, né? Para a gente ter uma maior eficiência, a gente troca a farinha, quanto mais num tecido num tecido e num elemento, num órgão como o órgão dental, tão cheio de estruturas. Eu tenho participado de várias reuniões de físicos, matemáticos, engenheiros, e como eles adoram citar o dente e a odontologia, porque é uma das estruturas mais complexas. E ela tem um funcionamento biológico. Então, essa é a compreensão do conhecimento dos materiais em interação biológica, gente, é tudo. O que seriam materiais inteligentes? São aqueles que podem ser alterados por forma controlada através de estímulos de estresse, temperatura, umidade, pH, campo elétrico magnético. É um material que tem uma capacidade de sentir e reagir de acordo com as mudanças do ambiente. Ora, nós sempre vimos o estudo dos materiais dentários como se eu estivesse estudando uma resina composta e eu pego as várias marcas comerciais atuais do mercado e comparo uma marca com a outra. E aí eu chego à conclusão que a marca fulano de tal é mais dura, é mais resistente, mantém por mais tempo a cor, tem uma contração menor, tem um módulo de elasticidade mais adequado quando comparado à dentina ou esmalte. Nós podemos fazer isso. E esse era o propósito dos materiais, do desenvolvimento dos materiais. Cada vez que uma empresa desenvolvia uma resina composta, ela procurava desenvolver a resina que apresentasse a dureza mais ideal, a resistência mais ideal. Agora, um grupo de materiais inteligentes que vocês vão ver que nós temos em todas as áreas são aquelas que sentem o estímulo do paciente, ou seja, um paciente que tem uma mordida muito forte, uma força de mordida muito grande, e ela vai adequar a sua estrutura molecular para se adequar individualmente a cada paciente para a necessidade que ele precisa. Materiais restauradores que, quando identificam o pH da cavidade oral e percebem que ela está num pH mais característico de um ambiente altamente cariogênico, esse material automaticamente começa a liberar antimicrobianos, por ele entender que a esse estímulo do pH, ele pode reagir de acordo com as mudanças do ambiente, para quê? Com a finalidade de nos ajudar, de melhorar, de promover um equilíbrio ao ambiente. Nós podemos citar no grupo desses materiais vários deles, desde que são biomiméticos, né, e que conseguem imitar as estruturas dos dentes naturais, como esmalte, dentina, nessas questões de módulo de elasticidade, de dureza, de cor. Então, essas alterações, elas são a nova era da odontologia e tem sido chamada de uma era inteligente. E eu coloquei aqui um artigo de 2014, porque quando a gente, estando em 2021, quando nós falamos em 2014, já não é uma coisa muito nova. Só que a era dos materiais inteligentes não é da odontologia, é da indústria aeroespacial. Lá na indústria aeroespacial, a gente precisa, né, é necessário desenvolver aviões cada vez mais leves, que sejam menos suscetíveis à temperatura, resfriamento e aquecimento, que sejam cada vez mais resistentes à velocidade e às intempéries, com maior durabilidade, né? E com motores especificamente que façam uma velocidade maior. Então, nós temos aí um avião da Embraer que faz um ultrassônico, né, que faz São Paulo, Nova York, em 1h30. E onde está a chave para o desenvolvimento desse avião? Os materiais que foram usados aí. Então, a partir da indústria aeroespacial, todas as áreas médicas, odontológicos,
e todas as áreas de saúde começaram a observar essa necessidade da gente transformar materiais que são usados do corpo como materiais considerados inteligentes. Mas houve uma época do comportamento inteligente do material que essa característica de inteligência era a capacidade de voltar ao estado original após um estímulo. E quando a gente fala isso, a gente fala assim, gente, mas isso não é novo de jeito nenhum. Então, desde que surgiu o primeiro grampo de prótese parcial removível, que aquilo para mim é uma coisa sensacional. Você tem uma liga metálica feita, pensada num formato, num desenho e numa espessura específica e posicionado também em uma região específica do dente, em que sofre uma deformação para que a prótese possa se assentar nos tecidos orais, e ele volta à forma anterior, sem causar dor, de uma maneira extremamente, causando um equilíbrio, às vezes dói no começo, né, mas causando um equilíbrio no ambiente para que a prótese pare naquela posição, dando estabilidade à prótese removível. Gente, prótese removível, a prótese total, elas são de um critério, de uma inteligência, né, no seu formato. E quando nós falamos disso, falamos também dos aparelhos removíveis. Quando nós temos uma liga, né, um fio ortodôntico, que nada mais é do que uma liga forjada, onde você faz uma alteração definitiva para o formato do grampo, mas que esse mesmo formato consegue ter a deformação e a volta ao seu estado, né, pré-determinado, quando eu aciono ou tiro uma força. Então, a princípio, a ideia de inteligente era isso, né? Ou que eles fossem biomiméticos, né, como nós já dissemos, imitando as estruturas do esmalte e da dentina. Só que hoje esses materiais, eles vão muito além disso. Eles podem apresentar uma adesão à estrutura dental, e eu não estou falando de adesivo, né, dos adesivos dentinários, porque os adesivos dentinários, eles têm já adesão. Eles podem ser reparadores dos tecidos e eles podem ser indutores de formação celular. Então, veja bem, as porcelanas. Quando você olha uma porcelana, você fala assim, ai não, André, porcelana é um negócio que não tem nada de inteligente, é friável, quebra. Ele é bonito. Eu posso decorar uma cerâmica, né? Eu posso desenhar, mas ele não tem nada de inteligente. Gente, tem de inteligente muito. As novas gerações das cerâmicas, elas têm um comportamento interno para compensar as trincas. E tem também agora uma nova geração de cerâmicas, né, que eu vi uma patente da China faz 2 semanas, mostrando que a estrutura da cerâmica, ela continua se desenvolvendo para se compensar em traumas de oclusão, pequenos traumas, né? Mas para compensar e impedir a propagação da fratura na boca, porque a gente conhece os processos da compensação da fratura na cerâmica durante o processamento, né? Mas existe agora um processo na boca. Outro dia eu falava com um professor de materiais dentários do Canadá, um colega nosso do Canadá. E eu falava para ele que eu brincava muito com meu marido há muitos anos atrás, que ele demorava para chegar em casa, ele não era meu marido ainda, ele era meu namorado. Eu falava assim, eu vou colocar um chip no seu dente para saber onde você está. Gente, eu falava isso de brincadeira, né? E falando essa semana com meu colega, lá do Canadá, ele falava assim, André, mas isso faz total sentido. Hoje, a gente coloca chips em aparelhos ortodônticos para aferir quanto tempo o paciente realmente está usando o aparelho móvel. A gente controla pelo nosso celular se o paciente está usando o aparelho ou não. A gente coloca chip em dispositivos oclusais, como placas oclusais, para monitorar quantas horas o paciente realmente usa esse dispositivo interoclusal e mais, para saber qual é o efeito no músculo que ele está tendo usando esse aparelho. E aí, nos permitindo com essa informação,
trazer os pacientes para o consultório para realizar o ajuste, para ver o que está acontecendo. Um aplicativo no celular conectado a um chip, dispositivo interoclusal. Então, quando nós falamos de materiais inteligentes, na verdade, nós podemos dizer que o nosso conhecimento nos permite a modificação e o aproveitamento das propriedades para que a gente possa dizer um dia que a gente tem materiais inteligentes, tá? Então, esse caso, eu já mostrei uma vez, mas é um caso assim, ele é tão rico e ele pode mostrar tantas coisas que eu queria discutir com vocês. Esse caso é do avô de uma aluna, um paciente que usava uma prótese protocolo superior, só com 4 implantes, e uma prótese overdenture inferior, que é uma prótese overdenture. Uma overdenture ou uma sobredentadura é aquela prótese em que você tem uma prótese total adaptada sobre 2 implantes, ou 3, ou 4, ou até 1. E aí, essa adaptação, como são próteses removíveis, essa adaptação se faz através de um botão de pressão. E qual era a queixa do paciente? A queixa do paciente é que, quando ele ia ao dentista, o dentista adaptava essa prótese, colocava o botão de pressão, esse botão de pressão tinha uma determinada borrachinha que por dentro dele, né? E o fabricante dizia que essa borrachinha durava até 2 meses, mas para ele durava menos. Durava 1 mês, às vezes menos de 1 mês. E o que quer dizer isso? O fabricante, ele propõe uma durabilidade genérica. Para a maior parte dos pacientes tem aquela durabilidade. Mas vocês concordam comigo que cada paciente tem uma massa muscular? Cada paciente tem uma força de mordida? Cada paciente tem um hábito, não necessariamente parafuncional, mas um hábito alimentar, que pode influenciar esse desgaste. E esses pacientes, geralmente, eles têm mais idade. E, gente, se a gente com 30 e poucos, vocês, né? Eu tenho um pouco mais de 30. Se a gente não tem dificuldade para mudar o hábito, quanto mais velhos nós vamos ficando, mais a idade, a gente vai ficando muito mais experiente, né? Sendo muito mais útil para a humanidade. Quanto maior a nossa idade, mais útil à humanidade nós somos, né? Os nossos pais, os nossos avós, mais úteis à humanidade eles têm, porque eles carregam aquela carga de experiências para melhorar a nossa vida. Provavelmente eles já passaram por 90% das nossas experiências. Então, quem tem um avô, quem tem uma avó, quem tem um pai, quem tem uma mãe, tem uma escola viva dentro de casa, né? Principalmente nas questões emocionais e de vida, que às vezes as universidades não dão. Mas voltando à prótese, né? Esse paciente, como é que eu vou mudar o hábito desse paciente? Como é que eu vou mudar a musculatura desse paciente? Ele estragava essas cápsulas em 1 a 2 meses. Então, quando nós observamos aqui, ó, são as cápsulas, um conjunto de cápsulas, ele tinha 2 implantes inferiores que duraram 2 meses. E aí, a prótese perdeu a retenção, perdeu a estabilidade ficando instável, perde a qualidade de vida do paciente. Então, o que nós, grupo de pesquisa, fizemos? Há algum tempo, a gente já estudava características de materiais, que a gente chama de inteligentes, mas, na verdade, nós estudávamos as propriedades desses materiais a longo prazo, e nós já havíamos observado que um grupo de materiais nos oferecia, esse é um exemplo de uma cápsula de Teflon, mas existem outros materiais que nós vamos mostrar, que outros materiais produziam propriedades favoráveis com o envelhecimento. E o que nós, na ciência dos materiais, consideramos envelhecimento? Luz, calor, temperatura, mudança de ambiente, mudança de pH e atividade, ação, né? O material em ação, imitando movimentos de mastigação, de desgaste. Nós havíamos observado que quando nós mudávamos o formato da cápsula, o formato externo do componente protético, porque essa dimensão
do componente protético, essa quantidade de material e forma são elementos usados para definir durabilidade e eficiência. Então, o que nós propusemos? Nós propusemos um modelo protético diferente que já tinha sido testado em laboratório e fizemos a substituição. E aí vem o caso clínico convencional. A gente faz a remoção das cápsulas antigas, tem o espaço, a gente faz o preparo para receber, né, para unir a outra cápsula, né, e está aqui já uma fotografia da boca, aí é o procedimento convencional de prótese. O que a gente faz? A gente faz isolamento com lençol, dos implantes com lençol de borracha, colocamos as cápsulas em posição para fazer o procedimento de captura usando resina acrílica, né, na base da prótese. Por que a gente faz esse isolamento? Porque se escorrer, né, a resina acrílica entre o componente e o implante, a gente não consegue tirar mais, né? Tem lá uma parte retentiva do implante. Então, para que haja o isolamento da parte receptora do implante com o componente protético, a gente faz esse isolamento. Aqui nós temos uma fotografia em posição, quando a prótese já tinha sido preenchida com resina acrílica, e a captura das próteses, né? Aí, olha, observa como fica, a gente dá o acabamento final das cápsulas, e aí o vô, né, que era vô de uma paciente nossa, ficava meses com essa outra cápsula, meses. Ele sentia mais conforto, mais estabilidade. Agora, veja, o implante era o mesmo, o formato do implante era o mesmo, a prótese era a mesma. O que dava maior conforto, maior estabilidade, maior durabilidade? Um material que, quando era submetido a um estresse, ele melhorava as suas propriedades. É claro, gente, que isso tem um limite, né? O próprio material, ele tem uma zona, né, que a gente avalia isso através de uma coisa que chama grau de cristalinidade, ele chega a um máximo do rearranjo molecular, que a partir dali, ele não melhora mais as suas propriedades e começa a ter o seu envelhecimento natural, com desgastes, etc. Mas a possibilidade do encontro de materiais que sofram essa alteração, que a gente chama de alteração inteligente, que em função do estresse recebido, força de mastigação, movimentos de cisalhamento, melhorem as suas propriedades ou sofram um rearranjo molecular para favorecer aquela situação, esse é o grande pulo do gato, né? Pulo do gato não, é o futuro da odontologia. E isso a gente chama de materiais inteligentes. Aqui agora, claro que tem uma pequena amostra do que a gente fez no laboratório, e os clínicos podem pensar assim, ela vem mostrar pesquisa de laboratório. Não, pula logo para o caso clínico. Gente, não é possível a gente entender propriedades de materiais sem ter um conhecimento mínimo de quais são essas propriedades. Então, o que é uma resistência à compressão? O que é uma dureza do material? Quando que é mais importante eu ter um implante mais mole do que um implante mais duro, né? Eu tenho que conhecer o módulo de elasticidade do osso. Numericamente? Não, gente, ninguém precisa saber numericamente. Mas a gente precisa ir no perfil técnico do produto e observar se essas coisas foram avaliadas. Ou se eu estou comprando mais caro uma coisa da moda que não teve nenhum desses desenvolvimentos e daqui a pouco vai sair. Eu já contei para vocês em várias aulas, né, de quando a gente fala de prótese sobre implante, o que aconteceu comigo. Há muito tempo, né, muito tempo. 17 anos, ou seja, tem pessoas de 17 anos assistindo essa live. Eu fui a um congresso e estava tendo uma venda de implantes por um preço, assim, que não existia, né? Não existia. A gente comprava 700 implantes por um preço mágico. E eu liguei para o meu marido e falei assim, eu vou comprar, porque esses 700 implantes eu comprei. Qual foi a minha surpresa? Quando, semanas depois,
no outro congresso, houve o lançamento do outro implante. Na verdade, eles estavam vendendo todos aqueles implantes por aquele preço para tirar do mercado. E eu e mais um monte de gente compramos. E aí, veja bem, você tem um produto no seu consultório e você sabe que tem outro melhor que está no mercado. E você sabe que aquele que você usava tem problemas e vai causar problemas. Você tem coragem de pôr no seu paciente? Até hoje eu tenho esses implantes que eu trouxe aqui na faculdade, a gente faz estudo com eles, etc. O que aconteceu? Eu não tinha naquela época a sensibilidade de entender, gente, por que estão fazendo esse milagre? Alguma coisa errada tem. Ou então, quando a Dental coloca aquela super promoção imperdível e você vai lá e diz, não, vou ter que levar seu nome de vidro. E você vê que, teoricamente, você gasta 2 anos para fazer aquele tipo de restauração que aquele material te oferece. E o material que você está levando vai vencer dali 10 dias. É por isso que ele está naquela super mega promoção. Né? E você não sabe o efeito traumático que um líquido do ionômero de vidro, né, pode causar, ou não pode causar, quando passa do prazo de validade. Né? É por isso que vocês vão encontrar, inclusive, pesquisas mostrando materiais depois do prazo de validade, qual que é o efeito real que eles têm. Certo? Então, não tem como não mostrar que a gente chegou à conclusão daquela cápsula, porque nós fizemos dezenas de estudos, de análises, da adesão. Será que esse material adere à prótese? Não adere. Para isso, a gente tem que modificar o desenho? Tem que modificar. Qual é a espessura que ele vai realmente oferecer essa propriedade de aumento da dureza com o envelhecimento? E aí a gente envelhece artificialmente os materiais e avalia novamente as propriedades, né? Então, aqui a gente mostra para vocês todo um kit de ensaios e análises, resistência à fadiga, resistência à união, à base da prótese. Então, aqui, olha, qual que ficava mais unido, né? Qual que tinha menores defeitos para promover maior ou menor infiltração marginal quando estava inserido na resina, e aí a gente observa o quanto de vantagens outros materiais podem oferecer. E aí está depois já os resultados da divulgação científica desses estudos em revistas internacionais, a gente chama de revistas de relativo impacto, que a partir do momento que você descobre isso, você divulga. E aí você divulga onde que a gente indica a divulgação de um achado científico, em todos os lugares do mundo. Em revistas internacionais, mas também em revistas nacionais, em congressos, para que todas as pessoas saibam das descobertas que são feitas aqui. E por que um pesquisador, de verdade, ele gosta que todas as pessoas saibam? Alternativa A, para ele aparecer. Alternativa B, para que todas as pessoas do planeta, incluindo principalmente a sua sociedade, os seus irmãos de país, né, a população próxima, saibam e se beneficiem disso. E melhor do que se beneficiar, copiem, encontrem os problemas e a partir do nosso ponto seja mais um canal de evolução. Então, essa é a função dos pesquisadores na universidade. Aqui tem mais uma divulgação científica de um trabalho onde aquelas cápsulas, além de nós encontrarmos que eles foram considerados materiais inteligentes, por terem suas propriedades melhoradas após estarem em ação, propriedades físico-mecânicas, nós também vimos que ela tem propriedades químicas importantes quando elas têm um comportamento favorável diante da contaminação e quando analisadas diante de soluções de limpeza, né? Então, o fato é que, além dos materiais restauradores, compósitos, compômeros, ionômeros, fosfato de cálcio, que muitos pesquisadores e indústria colocam nos selantes de fósforas e fissuras, nós também temos as ligas metálicas, como o grupo dos materiais inteligentes das ligas metálicas, os materiais de impressão, fios de sutura, brocas inteligentes, né, e muitos outros. Então, uma coisa interessante é que, tradicionalmente, materiais livinha A, quando tiver faltando aí, a gente vai até às 8, é isso? Isso, prof. Se tiver pergunta, né?
Então, quando a gente fala de material inteligente, tradicionalmente, o que a gente esperava, né? Materiais dentários tradicional. O estudo, não só dentários, tá, gente? Todo material aplicado na área médica. O que a gente esperava? Então, quando a gente pega uma geração de pesquisas, né, de 1995 até 1995, né, a gente via que o que era esperado, que o material odontológico fosse passivo e inerte, e que ele exibisse pouca ou nenhuma interação com o corpo, nenhuma interação com os tecidos, com os fluidos, e eles eram julgados frequentemente por essa capacidade, tá? De sobreviver sem ter interação com o ambiente, né? Então, o que corrói menos, né? O que fica inerte no ambiente? Gente, isso acabou. Isso acabou. Agora, a gente precisa de materiais que reajam com o corpo. Porque quando você observa, por exemplo, casos assim, você vai pensar, vamos pensar em reabilitação com implantes. O que acontece com o paciente quando ele perde o dente? Ele tem uma reabsorção óssea gigante, né? Um remodelamento ósseo acentuadíssimo e uma reabsorção crônica e progressiva, principalmente quando nós falamos de mandíbula, quando ele perde um dente e ele não mantém uma reposição do elemento através de um implante, né? O implante talvez hoje seja o material que menos reduza essa remodelação, mas qualquer prótese, né, qualquer outro tipo de prótese, as outras próteses também promove o desaceleramento, né, a redução da aceleração dessa reabsorção óssea progressiva. E o que a gente tem hoje de materiais odontológicos? Enxerto, gente. Os enxertos que podem ser autógenos, halógenos, xenógenos, todos eles necessitam de materiais complementares. Seja osso em pó, seja biomateriais, biovidros, parafusos, todos biomateriais. Membranas, entre outros, esses biomateriais, eles têm a função justamente de interagir com os fluidos, interagir com os tecidos, e são chamados de materiais inspiradores. Na literatura dos materiais médicos, você encontra materiais inspiradores. Gente, o que é material inspirador, né? O que é material inspirador? É aquele que induz a formação e a diferenciação celular. No caso da implantodontia, a gente pode falar dos biomateriais, que são osteocondutores ou osteoindutores, que, além de promoverem o processo que a gente chamava antes de ósseo-integração, a gente tem aí uma discussão se muda, né? Essa terminologia de ósseo-integração, porque ele não está totalmente integrado, né? Ele está perfeitamente adaptado e ajustado. Então, todos os materiais que favorecem isso são materiais que têm um comportamento inteligente. E aí, quando que a gente vai ter a nossa diferenciação de conhecimento? Quando você souber o que é que você usa em cada caso. Então, você tem que conhecer comportamento celular e você tem que conhecer o que o material faz. Mas você vai conhecer o que o material faz através de quem? Só através do vendedor? Gente, é pouco. Porque a gente tira o chapéu para os vendedores que fazem um trabalho sensacional, mas o conhecimento biológico você tem mais. Teria que ter mais. Certo? Então, atentem. E não fiquem preocupados ou com medo, porque às vezes vocês podem estar ouvindo essa live e falar assim, ai meu Deus, não, eu não aprendi materiais, não, eu estou frita, eu não vou ter sucesso profissional. Claro que vai. Gente, conhecimento é cumulativo. A partir de hoje, você vai começar a ler pequenas coisas, você vai ver as lives, vai ver os cursos, querendo saber por que as coisas funcionam, sem ser chato também, né, gente? Devagar, né? Não vai chegar então, professor, eu quero saber como é que isso funciona. Não, pegar o melhor de cada um para saber o comportamento dos materiais.
que enquanto você não souber, você não sabe indicar. A gente não sabe indicar peças protéticas sem saber, sem ter conhecimento de material. Porque se você não sabe o comportamento do material, como é que você vai indicar? Né? Olha, outro caso aqui de enxerto, né? E aí a gente chega, né, no tema que a gente estuda um pouco mais, que é a reabilitação com mini implantes. E por que a gente está falando disso, né? Porque existe uma classe, a gente começou a trabalhar e desenvolver formatos de implantes e tratamentos de superfície que a gente entendesse que tivesse esse comportamento inteligente. Prof, mas por que isso? Nem implante já deu certo, o tratamento de superfície já deu certo sim. Deu certo mesmo. E teve um avanço tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o excesso dos tratamentos de superfície começaram a dar um problema que ninguém sabia onde era. Então, existe um ditado que se chama: a simplicidade é o auge da sofisticação. Por quê? Ficou faltando um conhecimento, já não está faltando mais, viu, gente? Porque tem muita gente estudando isso, né? Muita gente. Então, quando a gente vem demonstrar esse conhecimento, saibam que, às vezes a gente mostra, olha aqui, nosso grupo está fazendo isso, o pessoal pode falar, esse grupo, gente, tem muita gente no mundo estudando o que nós estamos estudando. Então, todos os pós-graduandos que estão aí, tenha certeza, tem mais alguém no mundo estudando o que você está estudando. Porque a partir do momento que é uma necessidade iminente do paciente, tem mais gente pensando sobre isso. Então, mas o que foi que nós começamos a pensar? Gente, vamos pensar em simplificar e aumentar a eficiência. E a gente só simplifica e aumenta a eficiência quando a gente dá uma característica do que eles chamam de comportamento inteligente. Então, veja bem, qual é a diferença dessas duas cirurgias? Aqui a gente tem implantes de diâmetro chamados convencionais, né? E a partir de 3 milímetros de diâmetro é considerado convencional. O que quer dizer? Foi possível fazer implante a partir de 3 milímetros de diâmetro sem fazer enxerto. Nesse caso, a gente não tinha 3 milímetros de diâmetro para fazer implante. E, pior, o paciente não tinha saúde para fazer enxerto. Porque as pessoas, eu ouvia, quando eu fiz implantodontia, e muitos de vocês nem eram nem nascidos, se falava, não, paciente, para fazer implante de sucesso, ele tem que ter dinheiro. Gente, o que é isso? Não. É o fim da falta de conhecimento. Não, ele precisa ter saúde. Porque o fato dele ter dinheiro hoje ou amanhã, isso pode ser reversível para fazer tratamentos extensos, tratamentos caros, né? Agora, a saúde é que a gente tem que cuidar. E às vezes ela chega num ponto que a ciência ainda não deu a reversibilidade da saúde para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. E aí, como é que a gente poderia atender esses pacientes que não poderiam ser submetidos a enxerto? Implantes com tamanho reduzido. Gente, mas isso não é novo? Por que vocês nunca fizeram isso? Porque o implante com tratamento com diâmetro reduzido, ele tem que ter propriedades físico-químicas e mecânicas ideais para não quebrar, para promover o mesmo princípio de crescimento celular saudável ao redor dele, apesar do pequeno diâmetro. Então, como que a gente vê uma situação inteligente? A gente descobre que estuda, né? Descobre não, nada foi descoberto. Que a osteogênese, ela pode ser tanto melhor, não só com a área de superfície em contato com o osso, nem só com o tratamento de superfície que recebe, mas com o formato que esse implante tem. E aí a gente estuda e vê que quando eu faço roscas invertidas, vocês conseguem ver o meu mouse? Gente, isso aqui é uma imagem de neoformação óssea observada através de micro-CT. Olha, isso aqui é uma célula óssea abraçando aqui, né? Abraçando um filamento de crescimento ósseo, abraçando o implante. E abraçando com toda a força. E a gente observou, comparando com outras superfícies, que nesse modelo, que não tinha a melhor estabilidade primária era dado por outro formato de rosca, né? E a gente sabe que a implantodontia está totalmente, o sucesso da implantodontia está totalmente vinculado
à saúde do leito ósseo e à estabilidade primária, esse implante que foi instalado num leito ósseo saudável, mas que tinha uma instabilidade primária um pouco menor, apresentava alguma coisa que demonstrou células ósseas mais viáveis e em maior quantidade. Isso deve-se ao tipo de preparo que se faz e ao formato do implante. E esse formato permitia que o preparo do leito ósseo fosse menos invasivo. Ou seja, a estabilidade secundária foi compensada. É claro, gente, que tratamentos de superfície com pasta de fosfato de cálcio, oxidação eletrolítica, revestimento de apatita, jateamento, né, tratamentos químicos e físicos convencionais, também promovem essa diferenciação celular positiva. Mas não é só isso, não para só aí. De forma que quando a gente observa, né, todo o desenvolvimento, né, e com vários desenvolvimento de formatos, tamanhos, porque a busca da expansão da implantodontia através da mudança dos implantes e tratamento de superfície, para que a gente tivesse reabilitações cada vez mais eficientes, é gigante, numa corrida industrial, né, que às vezes a gente não sabe qual é o tratamento de superfície quando a gente compra, mas a gente tem uma ideia, porque todo perfil técnico tem que mostrar se foi com ácido, se teve ali adesão de proteínas ou medicamentos na superfície, etc. Então, a gente consegue observar com o estudo e a proposta de novos modelos que a osteogênese, ela também é influenciada e muito pelo formato. E aí o material é inteligente? Sim, é inteligente, porque é só o formato? Não é o formato. Aí tem uma foto ilustrativa, tá? Que brocas também são consideradas brocas inteligentes, dependendo do sentido em que fazem o corte do osso, né? Não só o resfriamento da broca é importante, mas o sentido do corte do osso vai influenciar na melhor recuperação. E aí, a gente, com essa proposta que nós fizemos num projeto, com todas aquelas pessoas que nós mostramos no final, a gente chega a conclusões, não só nós, tá? Como a gente disse, a gente chega a conclusões que o formato é importante, mas quando eu faço um recorte diferente de um bloco, de um tarugo de titânio, eu vou ter um rearranjo molecular diferente, e esse rearranjo vai ter uma superfície eletrostática diferente, que pode atrair osso, atrair célula óssea e espantar bactéria, espantar fungos, né? Claro que aí tem um estudo forte. Então, esses são exemplos, tá? De modelos. E caminhando para o final agora, queria dizer para vocês que quando a gente associa toda essa tecnologia, todo esse conhecimento do formato à técnica de fabricação, por exemplo, quando a gente faz impressão 3D, olha como fica a superfície naturalmente, sem tratamento de superfície. Essa é a superfície de um implante de titânio sem tratamento, né? Só com a lavagem específica que ele precisa receber. E a gente tem aí empresas, né, que fazem impressão 3D de implantes que dispensam o tratamento de superfície. E onde é que está a formação de osso? Uma vez que a gente sabe que quando a gente tem uma superfície extremamente rugosa, isso pode ser complicado. A atração molecular, as forças que existem aqui, aí a gente volta lá para o começo da nossa tabela periódica, quando a gente fala que quando as moléculas são arranjadas de forma diferente, elas oferecem condições diferentes e comportamentos diferentes. Aqui a gente tem uma caracterização físico-química dos tratamentos de superfície que nós usamos, né? Mostra aqui um implante obtido por impressão 3D, veja que ele fica rugoso, é lógico que aqui nessa porção precisa de um acabamento, precisa da limpeza, mas muitas vezes ele pode, ele não prescinde de um tratamento ácido. Terminando já, só mostrando para vocês que toda vez que a gente faz isso, a gente faz o nosso kit de caracterização microestrutural, onde a gente analisa a superfície, analisa os componentes químicos, e a gente faz a correlação da estrutura com a propriedade, né? Para isso que a gente faz tantas análises. Aqui está parte da divulgação científica desses materiais que a gente
considera inteligentes. Vocês veem, olha, o grupo da Alemanha, grupo de Federal de São Carlos da Engenharia, o professor Luciano da Química, são muitas pessoas envolvidas para que a gente chegue a uma conclusão. A patente, aqui tem um pouquinho mais. E uma última coisa que eu não posso deixar, um caso clínico, imagina quando você tem um paciente que chega no seu consultório ou chega até você com essa situação. Cáries, eu adoro falar, né, de pacientes assim, porque muitos pacientes chegam assim e eles falam que venderam tudo para poder fazer a reabilitação e de repente não deu certo. E aí, é uma paciente com alto risco de cárie e você trabalha com material, que é a resina acrílica, que é comum, mas a partir do momento em que você incorpora ele, um material com propriedade antimicrobiana, você melhora aquela condição lá que eu falei, da situação do pH bucal, reduzindo a quantidade de cáries, ajudando essa paciente a reduzir a quantidade de bactérias, né, de Streptococcus mutans ou subrinos, né, e até micro-organismos peripatogênicos que podem levar à perda dental desses pacientes. E aí você pode fazer, a princípio, um conjunto de provisórios, e nesse conjunto de provisórios, você pode reabilitar o paciente provisoriamente, claro, mas que nesse conjunto de provisórios a gente tem aí a liberação de antimicrobianos, melhorando tudo no futuro da paciente para que ela possa receber a reabilitação com porcelana ou com novos implantes, tá? Que faz parte do tratamento do ambiente, mostrando aqui ensaios, né, patentes, até a divulgação das notícias, até que a gente chegue a todos esses materiais. E, gente, a gente trabalha assim com cimentos endodônticos, transformando as propriedades dos cimentos, propriedades de cimentos resinosos, de resinas acrílicas, fazendo ensaio in vitro, in vivo, bractes ortodônticos, todos os patenteados, reembasadores de próteses, materiais de impressão, né, cerâmicas. Então, a gente tem aí um grande grupo de materiais financiados pela FAPESP, suportados pela FORP-USP, pela Agência USP de Inovação, por laboratórios na Alemanha, agora na Itália, no Canadá, o Departamento de Engenharia de Materiais, o CNPq, a CAPES, o LQES da Unicamp, o Laboratório de Química de São João del Rei, tantas outras universidades que são nossos parceiros, né? Por quê? Porque a grande vantagem da gente discutir nesse momento essa questão dos materiais inteligentes é que, na verdade, os materiais eles são os mesmos, mas outros profissionais das diversas áreas, a habilidade que nós profissionais de saúde, nós cirurgiões dentistas, vamos construindo e conhecendo através de oportunidades de live como esse, entre físicos, químicos, matemáticos, médicos, né? Essa oportunidade que faz com que a gente consiga construir um conhecimento para oferecer para os nossos pacientes, né, os melhores tratamentos possíveis. Lívia, eu te agradeço muito a Lande, a oportunidade de ter essa discussão, né, sobre materiais, uma discussão que, às vezes, ela fica só no grupo e procura estudar materiais, né, e, às vezes, a gente deixa esse poder do conhecimento, né, porque, gente, quem tem o conhecimento tem o poder. Para o fabricante dizer para a gente que a gente compra, e, gente, eu não estou falando mal de nenhuma fábrica, não. Graças a Deus que a gente tem esses fabricantes, essas indústrias que caminham para a evolução, né? Mas reduz a nossa chance de erro, né, quando a gente tem aí esse conhecimento. Livinha? A gente tem uma pergunta aqui no chat. Sim. Da Simone, ela perguntou assim, professora, podemos dizer que materiais inteligentes são materiais que são modificados para agregar alguma vantagem? Sim, sim. Eu tinha até um slide disso e eu acabei retirando, né, esse slide. Que diz o seguinte, vou falar já, Vitória, de quais são os materiais.
que dizia justamente, gente, os materiais, eles continuam sendo o mesmo. Os materiais dentários, os materiais médicos, os materiais para a indústria aéroespacial, os materiais são os mesmos, porque nós temos a nossa tabela periódica, não é? O que tem modificado é essa mudança dos materiais, elas podem ser feitas de duas maneiras. Elas podem ser feitas agregando componentes a esses materiais e também submetendo esses materiais a processos químicos ou físicos. Por exemplo, quando a gente modifica a superfície de um componente de protético usando laser. Ou quando você modifica uma restauração colocando o ionômero de vidro. O ionômero de vidro está dentro da classificação dos materiais mais inteligentes. Por quê? Ele tem adesão à estrutura dentária, ele libera flúor, ele induz a formação de hidroxiapatita, e quando todos os íons de flúor constantes nele, né, são liberados para o meio e você faz uma aplicação tópica de flúor, eu posso recarregar essa minha restauração com flúor. Né? Gente, se isso não for sensacional, né, se isso não for inteligente, eu acho assim, quando a gente fala inteligente, né, eu deixaria essa classificação de inteligente só para aqueles materiais mesmo que reconhecem que estão sob um estresse e vão alterando suas possibilidades. Aí sim, né, a gente pode dizer assim, que os materiais são inteligentes. Mas, Simone, basicamente isso, o material ele sofre uma modificação para ele ter o comportamento desejado. E essa modificação, ela pode ser com aditivos, né, partículas, nanopartículas, antimicrobianos, ou elas podem ser através de uma modificação estrutural, né, processos químicos em que, de repente, você tira um elétron daquela composição, ou você adiciona, deixa o material mais reativo, não necessitando dele ser manipulado para se tornar ou não mais reativo. Então, isso eu te respondi, Simone. A Ana Vitória perguntou quais são os antimicrobianos que podem ser adicionados aos materiais dentários. Ana Vitória, esse é, assim, a busca incansável da odontologia. Sempre que eu tiver um grupo de pesquisa procurando, incluindo antimicrobiano, antifúngicos e medicamentos que tenham efeito sobre vírus, a gente vai estar sempre a gente aumenta a durabilidade de produtos, durabilidades de medicamentos, durabilidade de produtos alimentícios e a nossa durabilidade física também. Então, quais são os materiais? Tenta-se de tudo. Já se colocou clorexidina, o vanadá, nanopartícula de prata, só que a nanopartícula de prata, que quando surgiram os nanomateriais, a adicionar a nanopartícula de prata aos materiais odontológicos era um boom, mas a nanopartícula de prata tem muita desvantagem. A desvantagem é que ela aglomera, né, faz os grumos, e aí ela só faz efeito onde ela está aglomerada. Nos lugares onde ela aglomerava, ela alterava muito a propriedade do material, muitas vezes negativamente, e uma cor não aceitável mais, né? E aí a gente teve o vanadato de prata, nanoestruturado, que é decorado com nanopartículas de prata, que também tem uma característica chamada inteligente, porque ele tem uma liberação gradativa no meio. A cor é mais satisfatória para a odontologia. E ele, como são nanopartículas decoradas em fios de vanadato, não tem essa característica de piorar as propriedades mecânicas. Então, ao contrário, melhora as propriedades mecânicas, né? Tem o vanadato, mas tem muitos agora, né? Tem o professor Elson Longo lá na Química da UFSCar, que testou o tungstato de prata, que é um semicondutor, frente ao coronavírus, e teve efeito, né? Então, agora nosso grupo está testando o tungstato de prata nos materiais odontológicos. Podem ser atividades à base de extratos naturais? Olha, não sei se a professora Ana Beatriz está na live, né? Mas a Ana Beatriz poderia provavelmente responder isso com melhor efetividade, porque ela tem revisões de literatura falando sobre isso. Então, com certeza, sim.
a gente vê aí o própolis, né? Própolis é um antimicrobiano natural, seletivo, natural e seletivo, que foi testado muitas vezes adicionar própolis em muitos materiais odontológicos. Estou à disposição para mais perguntas. Professora, tem mais duas perguntas, do João Pedro. Ele perguntou assim, ó, professora, as restaurações biomiméticas são feitas, então, a partir de materiais inteligentes? E a outra pergunta dele é, podem ser adicionados antimicrobianos à base de extratos naturais? Então, de extratos naturais eu respondi. João, a questão dos biomiméticos, né, na verdade, são restaurações que tentam imitar as características do esmalte ou da dentina, em todas as situações, tanto de propriedades físicas, propriedades químicas, cor, né, etc., propriedades mecânicas. Então, se você parar para perceber, todos os materiais restauradores usados hoje têm alguma propriedade biomimética, né? Ou a gente faz restaurações para a gente devolver as características do dente, como quando a gente quando fazia restauração de amálgama, por exemplo, diminuía a espessura do amálgama, fazendo base de fosfato de zinco, né? Depois passou para o ionômero de vidro, e depois para as resinas compostas, etc. Então, esse estudo mecânico do dente, para que houvesse a maior durabilidade das restaurações, elas sempre foram testadas. Mas agora, né, os polímeros do momento são os polímeros que, após passarem pelas restaurações, eles ainda vão se alterando molecularmente para ficar cada vez mais próximos das restaurações. Em função de cada mordida, de cada força recebida, né? Uma vez que cada paciente é diferente. Não dá para a gente falar, essa aqui é de nanopartícula, vai para esse paciente, essa é de... Antes, não, hoje a gente tem menos isso, né? Mas a gente é de macropartícula, nanopartícula, micropartícula, né? Claro que essas características eram também para dar cor, facilidade de polimento, etc., né? Mas os inteligentes, são chamados de materiais que estão sendo desenvolvidos, é como se os laboratórios tivessem um outro foco agora. Prof, a Ana Vitória perguntou o seguinte, professora, o que seriam materiais bioativos? Bioativos? Isso. Tem bastante coisa aqui. Material bioativo é que produz uma atividade biológica. Então, por exemplo, quando você fala do hidróxido de cálcio, que você faz a proteção pulpar direta usando pó de hidróxido de cálcio, ele tem uma indução celular. Além de ser um antimicrobiano, né? Ele não é um antimicrobiano, mas ele não sei se eu posso chamá-lo de antimicrobiano, mas ele deixa o pH ambiental, né, do ambiente menos propício ao desenvolvimento de bactérias. Ele promove uma atividade celular. Então, a gente tem muitos materiais que induzem a proliferação celular. Tratamentos de superfície enriquecidos com peptídeos, com proteínas, também induzem a atividade celular para aquilo que eu quero, né? Ou para aquilo que eu não quero. Por exemplo, a inativação de um vírus. Ou para aquilo que a célula, que o próprio vírus não quer, né? Na verdade, a gente sempre quer a inativação de um vírus. Então, esses são os materiais bioativos. E aí a gente tem uma série deles, né? A pergunta aqui do Lucas Tomazelli. Que bom te receber aqui, Lucas. Professor, uma crítica que se faz aos materiais enriquecidos com antimicrobiano é o caráter temporário dessa ação antimicrobiana, devido à liberação do antimicrobiano. Já existe algum com capacidade de recarregar, parecido com a capacidade de ionômero? Existe, Lucas. Existe. Que é o próprio vanadato de prata. Só que, como que o vanadato de prata, ele continua a sua liberação? Não com uma adição como o ionômero de vidro com flúor, mas com aplicação de fóton, com aplicação de laser. Então, você aplica fótons. Aliás, gente, isso é uma coisa assim que a ciência vai pegar muito, já está pegando, né? Uso de laser para cicatrização, uso de laser para acupuntura, uso de laser para redução de dor. O que a ciência, né, tem mostrado com propriedades incríveis.
Lembra da mitocôndria? Toda a nossa força de renascimento está na mitocôndria, né? A genética e a epigenética têm mostrado isso. E o fóton ativa lá os nossos pequenos DNAs. Estou falando, gente, numa linguagem pobre, né? Porque a genética não é a minha área, né? Mas só para a gente poder ter uma ideia. Os fótons ativam a mitocôndria. E elas produzem a energia. Energia para tudo, né? Para cicatrização. Então, a luz, ela tem tido atividades ímpares. Então, o vanadato de prata é um que a gente está estudando, né? Está estudando o efeito da luz nessa reativação dos íons para que a reação continue acontecendo. Lucas, sensacional a sua colocação. E é claro, Lucas, que a gente fala muito do vanadato porque a gente estuda, mas tem muitas outras coisas, né? E todos os materiais ainda têm limitações, por isso que estão surgindo aí um outro grupo de materiais antimicrobianos que a gente espera que tenha ações melhores. E isso que você disse, a propriedade de ser recarregado ou reativado é o que mais se procura hoje. Sensacional a sua pergunta, Lucas. Muito obrigada, viu? Não sei se eu te respondi. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Obrigada, João. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente encerra por aqui a live de hoje. Mais uma vez, prof, muito obrigada por ter aceitado o convite e por coordenar a nossa liga. E também muito obrigada por quem está aqui ainda. E a gente se vê na próxima live, então, gente. Livinha, coordenar uma liga dirigida por vocês, por esse grupo maravilhoso, não é difícil, né? Então, eu é que agradeço pelo convite, desejo sucesso, continuem fazendo isso, porque vocês mobilizam dentistas, professores, alunos, congregam pessoas e devolvem conhecimento para a sociedade. Não tem nada melhor que isso. Muito obrigada, viu? Por todos que ficaram, tá? Um grande abraço. Professora Lígia, de Araraquara, acabei vendo aqui, professora Lígia, professora de Proxpix, lá da nossa Universidade Irmã, Unesp de Araraquara. Muito obrigada, Lígia, um grande beijo para vocês e todos aí. Obrigada, Liginha. Boa noite. Tchau, gente.